Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início, a mais uma semana de estudos. Nós continuaremos lendo o Salmo 116, tá bom? Nós não iremos ler, talvez, ele completamente, mas vamos ler um bom pedaço. Salmo 116. Eu amo o Senhor, porque ele me ouviu. Quando lhe fiz a minha súplica, ele inclinou seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do céu vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, ele me salvou. Quando você não vê saída para a sua vida, pede a Deus, né? Suplica que ele te salvará. Retorne ao seu descanso, ó minha alma. Uma alma atribulada é uma doença, né? Porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito, em pânico, eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus filhos. O Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, livraste-me das correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão, invocarei o teu santo nome. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo e nos pátios da casa do Senhor, no interior de Jerusalém. Aqui ele está pedindo para Deus livrar ele, né, dos seus inimigos, que quando ele recebesse essa grande bênção, ele ia ser fiel a Deus. Quando dizemos o que cremos, como o salmista fez no Salmo 116, nós estamos fazendo uma confissão. Isso aqui é um salmo que ele estava confessando, né, o seu amor a Deus. Recomendo que você tenha uma lista de confissões. Devemos ter uma lista feita, né? Afirmações ou declarações que pode ser sustentada pela palavra de Deus como um decreto. Coisas que você diz em voz alta sobre a sua vida, a sua família, as circunstâncias e o seu futuro. Você pode encontrar uma lista de confissões na parte dessa Bíblia, né? Depois nós vamos procurar. Antes de aprender a confessar a palavra de Deus, né? Aqui já é a autora que está declarando, a Joyce Meyer. Antes de aprender a confessar a palavra de Deus, eu fui uma pessoa terrivelmente negativa. Eu era cristã e ativa no trabalho da igreja, né? Mas ela não era muito assim fiel com as coisas que ela falava, né? Deus começou a me ensinar que eu não deveria pensar e dizer coisas negativas. Ela dizia muita coisa negativa, que fazia mal para ela mesma. Senti que ele me dizia que não poderia trabalhar em minha vida até que eu parasse de ser pessimista. Se você ora para Deus, depois você já tira, fala, não, não vai dar certo, Deus não vai fazer isso, você não confia nele, claro que você não vai receber essa bênção que você quer, né? Deus está na Bíblia isso aí. Obedeci e me tornei uma pessoa mais feliz. Pare de reclamar, né? De ser negativa. O negativismo não leva você para lugar nenhum. Se você vê que o mundo está desabando, você confia em Deus. Passado
algum tempo senti que as circunstâncias da minha vida não haviam melhorado de forma expressiva. Perguntei ao Senhor a respeito e ele disse: Você parou de falar negativamente, mas não está dizendo nada de positivo na sua vida. Olha para você ver, ela parou de reclamar, mas também ela não falava nada de bom para ela mesma, né? Ela não declarava coisas boas para ela. Essa foi a minha primeira lição sobre chamar a existência das coisas que não existem como se existisse. Você tem que declarar que você vai conseguir uma coisa e tomar posse daquilo, mesmo que os outros achem que você é louca. Você nunca vai conseguir. Mas você declarou, pediu para Deus, confia em Deus, não no homem. Tá, isso está em Romanos 4:17, para quem não acredita que é bíblico. Ninguém mais havia me ensinado isso. O próprio Deus estava me ensinando. E essa veio a ser uma das maiores revoluções que ocorreram em minha vida. Ele me mostrou que confessar a palavra dele ajuda a estabelecer suas inspiradoras verdades em nosso coração. Aí eu fiz uma lista das coisas que eu havia aprendido serem minhas por direito, de acordo com a palavra de Deus. Eu tinha versículos para sustentar cada uma delas. Confessei essas verdades em voz alta, 2 vezes por dia, por aproximadamente 6 meses. Você faz uma lista todo dia, de manhã e de noite. Você vê aquela lista e você pede para Deus durante 6 meses. Ela fez, hein? Fiz isso em casa sozinha. Eu não estava falando com nenhum ser humano. Eu estava declarando a palavra de Deus e afirmando-a no ambiente que eu vivia. Até hoje, quase 20 anos depois, quando estou orando e confessando a palavra, ainda ouço muito daquelas primeiras confissões saírem da minha boca. Gostaria de compartilhar algumas confissões da minha lista com vocês. Estou morta para o pecado que ela fez. Ó, primeira, a lista dela. Estou morta para o pecado, mas viva para Deus. Vou estudar a palavra de Deus, vou orar, levo todo pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo, destruindo cada argumento e pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá, mas toda língua que se levantar para me acusar, eu a refutarei. Isso aí está em Isaías 54:17. Não tenho de mim mesmo um conceito mais elevado do que devo ter. Decidi que a minha boca não pecará. Programarei a justiça e o louvor de Deus o dia inteiro. Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Posso olhar para a minha lista hoje e ficar absolutamente impressionada com o número de coisas que se tornaram realidade. O que você vai conseguindo, você vai riscando com X. E com o tempo elas pareciam impossíveis de se concretizar na esfera natural, né? Naquela época. Eu encorajo a fazer a sua própria lista sobre a medida para a sua situação. Quando você começar a confessar a Deus, perceberá mudanças consideradas na sua vida. Então, vamos fazer a lista, né, gente? Eu também não fiz, mas eu vou fazer também. Vamos, depois nós vamos ver o que Deus vai mostrar para nós, né? Então, agora nós vamos fazer uma oração e pedir para Deus abençoar a nossa lista que nós iremos fazer também. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na brecha da intercessão, Senhor, e peço a Ti que abençoe a todos, Senhor amado, que estão nesse momento orando comigo por mais uma semana, Senhor. Nós sabemos, Senhor amado, que a situação no nosso país está de mal a pior, Senhor, mas nós não vamos reclamar, nós vamos confiar em Ti, Senhor. Nós vamos confessar a nossa tristeza por tudo que estamos passando, Senhor amado, mas nós cremos num Deus poderoso que pode mudar o rumo da nossa história, Senhor.
derruba por terra, meu Pai, todo o império da mentira que se instalou no nosso país, Senhor. Ó Deus soberano, abençoe todos aqueles que estão presos, que estão sendo perseguidos, que o Senhor derruba por terra tudo isso, Senhor. Que o nosso Brasil, Senhor, volte a ser o que era, Senhor. Vai abençoando, meu Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desenganados, aqueles que não têm mais fé, não têm mais esperança, estão desempregados, que o Senhor vai abençoando, que essas pessoas param, meu Pai, de reclamar, mas começa a louvar, a pedir com fé, meu Pai, que todo mundo unindo no mesmo objetivo, Deus faz um grande mover, meu Pai. Vai abençoando os pequenos empresários, grandes empresários, médios empresários, os agricultores, quem trabalha de empregada doméstica, vai abençoando as nossas escolas, abençoe a todos, Senhor amado, os trabalhadores do nosso país, os aposentados, meu Pai, que foram duramente golpeados, Senhor, vai abençoando nossos aposentados, Senhor. Abençoe, Senhor, o salário deles, que são o mínimo do mínimo, e mesmo assim estão sendo roubados, Senhor. O Senhor está vendo tudo, nada está oculto, Senhor. Que todos sejam, Senhor amado, julgado e condenado, meu Pai. Eu coloco todos debaixo do pé da cruz do Calvário. Que a justiça de Deus se prevaleça nesse país. Que a justiça de Deus se faça, Senhor. Que a tua mão poderosa recaia sobre todos os corruptos da nossa nação. Eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Vamos continuar fazendo nossas orações, né? Clamando a Deus, que Deus é maior, Deus pode mudar o rumo da nossa história. Obrigada, até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.